Fala, Disnéfilos, tudo bom? Eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui de novo fazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu acho que eu fiz cagada porque eu acho que eu tô pegando o sol no contrarrosto aqui, ó, e deve estar uma imagem bem ruim. Mas hoje eu vou gravar um vídeo de forma diferente. Afinal, eu assisti um filme no cinema ontem, eu não consegui gravar ontem no shopping e eu resolvi aproveitar a minha caminhada matinal aqui de 15 minutos que eu sempre faço para gravar o vídeo para vocês aqui durante essa caminhada e já desenvolver um pouco sobre o que eu acho a respeito do filme que eu vi ontem. É um filme interessante que me gerou alguns pensamentos, mas não interessante positivamente, não é um filme bom. Vamos lá, inscreva-se no canal, você que é novo por aí, não se esqueça de deixar o like no vídeo e bora pro que interessa, roda a vinheta. E o sol tá... agora tá... assim tá bom. Se eu conseguir gravar assim o vídeo inteiro vai ficar bom. Disnéfilos viu Mergulho Noturno, novo filme dirigido por Bryce Mac, alguma coisa, The Bryce, o nome do cara? Não lembro o nome do cara, esqueci o nome do cara. Daniel vai pôr o nome dele aí na tela. Aí. Pelo que eu vi a respeito, eu não pesquisei muito depois que eu vi o filme, não é um diretor muito experiente e ele já tinha dirigido um curta-metragem com o mesmo nome, curta-metragem o qual eu não assisti, então não posso dizer se é bom, se não é, eu não tenho propriedade para falar a respeito desse curta-metragem. O que eu sei é que ele dirigiu esse curta-metragem chamado Mergulho Noturno e agora ele transforma esse curta-metragem em um longa-metragem nos cinemas. Filme produzido pela Blumhouse, Blumhouse todos vocês conhecem, um estúdio que se especializou nesse tipo de filme, lançar filmes de terror, é o que a gente chama de terror de shopping center, né? Aquele filme bem a cara de adolescente que vai em grupo ou casalzinho de namorados, sabe? Não são os melhores filmes de terror do mundo, não são os filmes de terror mais criativos do mundo, existe uma fórmula, existe um padrão para esse tipo de filme que já está estabelecido há um certo tempo e... Mergulho Noturno não foge dessa fórmula. A Blumhouse faz filmes desse tipo a rodo, 3, 4 por ano. Então, quando você ouve, é um filme da Blumhouse, você vê o trailer, você meio que já sabe o que esperar. E eu já tinha visto o trailer dessa produção um tempo atrás. Confesso para vocês que eu tinha me interessado, mas já não estava com esperança de que seria alguma coisa boa. Eu tinha me interessado porque a premissa parecia meio curiosa, né? E de fato uma premissa curiosa esse negócio da, vamos chamar, piscina mal assombrada, vamos dizer assim, né? Uma premissa realmente curiosa que tem, dá para dizer que o filme parte de boas ideias, dá para dizer que existe alguma coisa, alguma ideia boa, existe alguma coisa interessante existe aqui. O problema é que, inclusive eu já vi gente falando isso, tá? Esse filme aqui era um curta-metragem e existe material, existe ideia para um curta-metragem. Agora, na hora de desenvolver um longa-metragem, eu já acho que o filme não tem tanta criatividade assim, vamos dizer assim. No filme não sobram tantas ideias. E aí o filme deixa de ser interessante, o filme deixa de ter boas ideias e começa a descambar para uma pataquada, para uma coleção de absurdos que perdem sentido e que meio que estragam a experiência, vou chamar dessa maneira, tá? Nos primeiros 30 minutos de rodagem, eu tava achando uma experiência curiosa, porque realmente vamos lá, o nome do filme é Mergulho Noturno, tá? E em inglês também é Night Swim. A princípio você acha interessante e existe alguma coisa boa ali, né? Como eu falei, a premissa é muito interessante. Então você tem a fórmula básica e uma coisa super clichê, não estou falando que o filme é inovador em nada, mas você acaba se divertindo com a ideia da pessoa que se muda para uma casa, a piscina da casa não é utilizada há mais de 15 anos, aquela coisa clichê. Quando as pessoas começam a nadar na piscina, a piscina começa a atacar as pessoas, né? E aí, quando a gente está falando de ataque, a gente está falando daquelas coisas mais batidas e clichês do mundo, mais absurdas, né? A piscina tem superpoder, não dá para saber basicamente, não tem muita lógica, né? Não existe regra, é só o filme tentando assustar a gente, aí jump scare, aquela coisa tradicional. Não tô nem falando que isso é ruim nem bom, tô falando que é assim e 80% dos filmes de terror que lançam no cinema são assim. O problema vem depois, porque na tentativa de preencher esse filme de 1h30 com conteúdo,
o filme começa a acrescentar mais coisa, né? Por exemplo, nessa família que se muda para casa, o pai da família era um ex-jogador de beisebol que tem um problema no pé e tal, né? Se machucou. E aí, a partir do momento que ele começa a entrar nessa água, né? Até tem uma cena constrangedora no começo do filme, de um cara falando que as águas ali são milagrosas e tal. A partir do momento que ele entra nessa água, que ele mergulha, ele começa a se sentir melhor, a água meio que cura ele, né? Eu não queria dar spoiler, mas foda-se também, ninguém vai ver essa merda, quem vê se foda também. Ele se cura, vamos dizer assim, ele tá curado ali, né? E aí o filme vai desenvolvendo toda uma mitologia, toda uma mística por trás da piscina que começa a se tornar cada vez mais bizarra e ridícula. E o filme que estava interessante começa a passar uma vergonha alheia, você fica meio... Cara, que porra é essa que eu tô vendo? É basicamente essa sensação que eu senti conforme o filme vai descambando para esse lado, né? Você tem ali, né, a água que cura, então existe... Depois tem uma outra cena mais do meio para o final do filme que serve meio de explicação porque está acontecendo. E é uma cena tão constrangedora quanto aquela que eu falei antes, ainda mais constrangedora, eu diria. E nessa cena você tem explicação sobre o que acontece com aquela água, e existe uma brincadeira com fonte dos desejos. Você faz um desejo para a água realiza seu desejo, mas aí a água cobra um preço, né? Basicamente ela salva uma pessoa e toma outra no lugar. É uma coisa bem bizarra, bem ridícula, vamos dizer assim, né? Acho que até daria para fazer alguma coisa com isso, mas o filme não consegue transformar essa premissa nova, né? Que passa além da ideia de mergulho noturno, passa além da ideia da piscina mal assombrada só, para essa coisa mais bizarra que tem a ver aí com a mística da água, vamos dizer assim, né? E tem um cachorro enorme ali, acho que eu vou ser atacado por um cachorro. Tá olhando pra mim. Ai meu Deus, que medo. Olha o tamanho do cachorro. Deu pra ver ali? Jesus Cristo, que medo, tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de um monte de coisa. Aí o filme descamba para essa coisa meio bizarra, meio sem sentido, e vai ficando cada vez mais ridículo. Essa é a sensação que eu tive. É um filme que tinha tudo para ser interessante e acaba se tornando ridículo. Por quê? Porque precisava preencher essa 1h30. Era esse o filmeado que eu tava. Ele precisava preencher essa 1h30. E aí ele vai preenchendo com coisas que vão ficando cada vez mais sem sentido, mais absurdas, né? E quando eu digo absurdo, né? Vamos lá. Se o filme apostasse numa coisa um pouco mais simples, e com um pouco mais simples eu digo, por exemplo, a piscina é mal assombrada, então o filme podia, vamos lá, a piscina é mal assombrada, alguém morreu nessa piscina, a alma dessa pessoa continua na água, aí qualquer pessoa que entra, existe algum ciúme, ideias não faltam, tá? E o filme apostasse numa investigação do passado, alguma coisa nesse sentido, manteria ali a premissa de mergulho noturno, estamos falando de um filme que chama Mergulho Noturno, ficaria dentro do que já estava estabelecido de premissa, e o filme não se tornaria ridículo, né? Poderia ser padrão, poderia ser clichê, poderia ser forçado, poderia ser tudo, mas ridículo não seria, seria algo que estava proposto ali desde a premissa, né? Agora, você vai assistir um filme de uma piscina mal assombrada, você começa a receber um filme sobre fonte dos desejos, mas um filme com cenas vergonhosas, de mitologia, de mística, de um monte de coisa por trás da piscina. É o que eu falei, deixa de ser um filme de terror comum e passa a ser uma coisa ridícula. É essa sensação que eu tive. E aí você tem, né, estamos falando de um filme de terror, aí precisa ter aquela coisa pro terror contemporâneo, jumpscare a cada tantos minutos, sustinho, monstrinho, bichinho, aí o filme se torna realmente bizarro, porque não tinha nada dentro da proposta do filme que justificasse você ter monstros, né? Você tem umas criaturas dentro da água, por exemplo. E tem. Aí, nessa hora, a senhora fala, porra, filme, que porra é essa que você tá fazendo, né? Não tinha nada dentro do filme que justificasse algumas cenas, os poderes que a piscina tem. Você não tem superpoder, né? É basicamente isso que acontece. E aí vai ficando cada vez mais ridículo. O filme faz algumas rimas, né? Por exemplo, tem uma cena que eles brincam com jogar as moedas para fazer os desejos, tem várias cenas que eles brincam com isso, então isso vai se tornando cada vez mais ridículo e foi o que estragou a experiência para mim. Eu cheguei no meu ônibus, eu vou ter que entrar já. Por isso, resumindo, é um filme que tinha tudo para ser interessante, mas que não tem ideia suficiente, acaba apostando nas piores ideias que teve e se torna ridículo. Eu não queria falar dessa maneira, mas é verdade, o filme tinha tudo para ser legal, mas é um filme ridículo. Não é um filme horroroso, é um filme só com más ideias, é um filme só com problemas, que realmente tem problemas de desenvolvimento,
não desenvolve bem os personagens, não desenvolve bem nada, mas é um filme completamente passável, não vale a pena assistir, não vale a pena acompanhar. Não me diverti, não foi um filme que me divertiu em nada, foi só um filme que me entediou, nem pra assustar, nem pra terror presta. É um filme nota... eu ia dar nota já sem falar nada, mas é um filme nota 3, é um filme bem qualquer coisa, não vale a pena. Não vale a pena apostar nessa experiência. Mas aí, você assistiu o filme? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e eu vou embarcar. É isso aí. Até a próxima e falou!